E aí, gente bonita, vamos fechar o nosso conteúdo de planejamento tributário. Professor Max, para mais um papo com vocês agora em tom de despedida ou de até a próxima disciplina. Vamos falar um pouquinho sobre créditos tributários. Agora sobre o controle das diferenças tributárias, esse assunto, as diferenças temporárias, esse assunto que é tão importante para a tributação, para o recolhimento dos impostos. Nós vamos identificar a diferença entre as diferenças temporárias tributáveis e as que são dedutíveis, compreender ativos e passivos fiscais e entender a forma de controle de lançamento, enfim. Estamos falando a respeito dos tributos sobre o lucro. Isso inclui todos os impostos e contribuições nacionais, estrangeiros, enfim, que são baseadas em lucros tributáveis. Mas nós trabalhamos principalmente aqui o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Você já deve ter visto, se não nessa disciplina em alguma outra, e se não viu, você ainda vai ver, que a contabilidade observa sempre o princípio da competência. O que é o princípio da competência? É o registro dos fatos de acordo com a sua ocorrência. O fato contábil ocorreu, ele é registrado, tanto nos livros contábeis, no lançamento diário, livros societários, livros fiscais, quanto nas demonstrações contábeis, balanço patrimonial, DRE. Porém, nem sempre a legislação comercial, as negociações diárias da organização, aquilo que ela precisa registrar na sua contabilidade, nem sempre estarão de acordo com os critérios da legislação tributária. Então, podem ocorrer diferenças entre aquilo que foi lançado e aquilo que é tributável e aquilo que é dedutível. Quer dizer, está lançado lá um valor, mas isso é tributável? Você já deve ter entendido, se você acompanhou bem nossas aulas, consumiu o conteúdo, que eu estou falando aqui da base de cálculo. Poderá haver mudanças na base de cálculo em relação ao que foi contabilizado de modo comercial, DRE, balanço patrimonial, livro diário, livro razão, e aquilo que de fato vai ser contabilizado. Portanto, no momento da apuração dos tributos, precisa haver o confronto dessas informações. O que daqui lançado pela contabilidade no seu exercício diário, seguindo os seus princípios, o que dentro disso aqui é tributável e o que será dedutível. O que pode ser deduzido? A empresa registra as suas receitas, custos, despesas na DRE, a demonstração do resultado do exercício, a partir do lucro contábil. E ali ela vai realizar adições, exclusões, compensações, considerando a legislação tributária. Por isso que estamos falando disso na disciplina de contabilidade tributária. O desacordo entre a legislação comercial e a legislação tributária, o desacordo é chamado de diferença temporária ou diferença permanente. E é em cima disso que a gente vai trabalhar. A ideia de diferença tributária e diferença permanente. Então vamos lá. Vamos começar pelo diferimento. É possível que haja uma base fiscal do ativo e passivo diferente do registrado pela contabilidade. Então está aqui, a contabilidade faz um registro comercial e a base fiscal, ativo e passivo, é a contabilidade, é o registro tributário. A diferença terá o seu reconhecimento postergado, adiado, fica para depois. Isso é classificado fiscalmente como diferença temporária, tributável ou dedutível. É dessas duas que a gente vai falar. É importante entender o conceito de diferimento para poder trabalhar com as diferenças. Diferimento é uma modalidade de substituição tributária para trás. Você vai ver esse conceito do que é para trás, para frente, como funciona essa substituição. O diferimento é uma postergação do pagamento do tributo. Então, nós vamos ver alguns conceitos importantes para poder entender essas diferenças. Lucro contábil versus lucro tributável. Vamos dar uma olhadinha nisso daqui? Aqui tem uma DRE.
Então você tem aqui receita bruta de vendas. Não coloquei valores, coloquei só a imagenzinha para a gente poder fazer o comparativo. Receita bruta de vendas é o total que entrou na organização. É desse valor que eu vou fazer a tributação? Não. Isso daqui é lucro. Descontos concedidos, devoluções, é aquela venda cancelada, aquele produto que estava quebrado, um valor que eu cobrei a menos do cliente por dar preferência para ele, enfim. Impostos sobre vendas, então são aqueles impostos que eu consigo transmitir para terceiros, eles acontecem sobre as vendas e eles já estão embutidos no preço inicial do produto. E aí eu tenho a minha receita líquida. A receita líquida é uma base fundamental para a contabilidade, mas é em cima desse valor que eu faço a tributação, imposto de renda, contribuição social? Ainda não. Eu vou tirar aqui o custo dos produtos vendidos, custo das mercadorias vendidas, dos serviços prestados. E aí eu chego no meu lucro bruto. Aqui é quanto de fato eu tive de lucro só da minha operação de vendas. Aliás, só da minha operação de produção. Eu tirei o custo do produto, da produção, mais os impostos, eu tenho o resultado do meu lucro em cima da produção. Só que eu não gasto apenas com produção, você deve ter visto isso já, ou ainda vai ver em contabilidade de custos. Eu gasto dinheiro também com outras operações em geral dentro da organização. Ainda não vou tributar. Primeiro eu vou tirar essas despesas. Está aqui, ó. Despesas e receitas operacionais, despesas gerais administrativas, de vendas, financeiras, juros sobre capital, outras receitas operacionais. Aí sim eu cheguei num resultado que levou em conta as outras operações que também são importantes para a organização, além do negócio que ela faz. Esse resultado é o meu resultado operacional. É o meu lucro antes do IR, antes da CSLL. Esse valor aqui é que é chamado de lucro contábil, ou lucro líquido antes do imposto de renda. Vejam que a próxima conta, cada linha dessa aqui é uma conta de resultado, uma conta da DRE. A próxima conta aqui é a provisão, que eu já vou fazer para arcar com o meu imposto de renda de pessoa jurídica e a minha contribuição social sobre o lucro líquido. Então é nesse ponto aqui que nós concentramos os esforços dessa aula. Nesse valor. Esse resultado que eu tenho na DRE, ele serve de base, ele serve de parâmetro. Porém, esse resultado é todo tributável? Em cima desse resultado, tudo que consta ali tem que pagar imposto ou falta alguma coisa? Ou sobra alguma coisa? Se falta, eu tenho que fazer adições. Se sobra, eu tenho que fazer deduções. É aí que vem aquilo que é tributável e aquilo que é dedutível. Pegou? Resultado tributável, então, é o valor que servirá de base de cálculo para o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. É o lucro real ou prejuízo fiscal dentro de um período sobre o qual haverá a incidência das alíquotas. Então, esse conceito é fundamental para a gente poder entender a questão das diferenças temporárias. Ativos e passivos fiscais. São valores de impostos a recuperar ou a pagar. As provisões futuras apresentadas separadamente das apurações correntes. Devem ser reconhecidos no balanço patrimonial, devem ser apresentados separadamente de outros ativos e passivos. Os diferidos futuros também devem ser demonstrados separadamente dos ativos passivos correntes. O ativo fiscal diferido são os valores de imposto de renda e contribuição social a recuperar em períodos posteriores ou futuros. Aqui estamos falando desses impostos a recuperar. Os ativos fiscais ou ativos fiscais diferidos são valores de tributos recuperáveis em exercícios futuros sobre os lucros relacionados, as diferenças temporárias e a compensação futura
de prejuízos fiscais ou créditos fiscais. E o passivo fiscal são as despesas que envolvem certo grau de incerteza quanto à sua ocorrência efetiva. Então, você não tem certeza dessa ocorrência, então passam a ser atos ou fatos que podem levar o administrador a ter um desembolso inesperado. Para não esquecer aí, a mensuração inicial no que diz respeito ao ativo e passivo fiscais diferidos devem ser reconhecidos as alíquotas aplicáveis ao exercício em que o ativo deve ser realizado ou o passivo liquidado. Então, a mensuração inicial é baseado naquele exercício, no exercício social, no ano fiscal, em que tanto o ativo quanto o passivo serão realizados. E aí, para fechar, o assunto que a gente introduziu aqui, diferenças temporárias, tributáveis e dedutíveis. Antes de falar de diferenças temporárias, vamos entender o conceito de diferenças permanentes. A diferença permanente é aquela que é registrada na contabilidade. Lembre-se, diferença é esse desacordo entre o comercial e o tributário. Aquilo que está na minha DRE e é comercial apenas para o gerenciamento na contabilidade e aquilo que de fato vai gerar tributação. Não são aceitas como dedutíveis ou tributáveis na memória de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Quais são elas? Alimentação dos sócios, multas fiscais, elas não podem diminuir a base de cálculo. Esse valor sai, é um custo que vem depois, mas que não pode diminuir a base de cálculo, tem que ser adicionado lá na base de cálculo. Então isso é chamado de permanente. Nunca vai ser dedutível, ok? Então essa daqui está resolvida, é simples, é fácil de guardar, e agora a gente vai diferenciar as diferenças temporárias. E as diferenças temporárias, essas podem ser tributáveis ou dedutíveis. São aquelas que são registradas na contabilidade, elas não são aceitas como dedutíveis ou tributáveis no momento do registro, mas elas serão no futuro. Elas não podem diminuir, não podem alterar a base de cálculo no tempo zero, mas poderão no tempo 1. Ou seja, entram na base de cálculo, mas haverá uma dedução desses valores no futuro. As diferenças temporárias são valores que impactam ou que impactarão na apuração do imposto de renda e da contribuição social. Diferente das permanentes, as temporárias, elas mexem com a base fiscal de um ativo, de um passivo, com os valores de registro, enfim. Aí tem aqui para não esquecer, as diferenças de crédito temporárias são tributáveis e dedutíveis. Podem ser dos dois tipos, as permanentes não. Aqui para a gente entender a ideia, crédito tributário. Então a gente tem a diferença temporária tributável e a diferença temporária dedutível. O total de entrada da organização, já vimos, se chama receita bruta. A diferença entre o total de receita e de rendimentos não tributável e aquilo que é tributável. A tributação não é sobre o lucro bruto, não é sobre o líquido e nem sobre o lucro operacional. A tributação é sobre a base de cálculo. Portanto, essa diferença de valores vai gerar valores que são tributáveis e valores que são dedutíveis. Rendimento tributável está sujeito à incidência do imposto. Rendimento dedutível é passivo de ser deduzido na declaração. Então, essa aqui é a diferença na leitura desse infográfico. Diferenças temporárias tributáveis surgem quando se incluem receitas ou despesas no resultado contábil de determinado período e no resultado tributável do outro período. Contábil no presente, tributável no futuro. Assim ocorre uma diferença fiscal de um ativo e de um passivo com os valores registrados pela contabilidade no balanço patrimonial. Essa é a diferença tributável. E a dedutível? Quando se exclui receitas ou despesas no resultado contábil
de um determinado período. Porque foi lançado por uma questão gerencial, por uma questão societária, por uma questão de controle comercial, mas que não está sujeita à lei de tributação. Então ocorre uma diferença entre a base fiscal do ativo e passivo com os valores registrados pela contabilidade no balanço patrimonial. E aí, para não esquecer, resultantes da diferença no balanço e sua base fiscal. Trata-se do tributo nesse período sobre as despesas reconhecidas contabilmente, só que serão dedutíveis na base de cálculo dos tributos em momento futuro, denomina-se diferenças temporárias dedutíveis. E até a próxima disciplina.